Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Pequenos Incêndios por Toda Parte, da Celeste Ng. Bom, eu acho que eu já posso começar dizendo que essa autora foi uma grata surpresa desse meu ano de 2018, porque antes do segundo semestre eu já tinha lido os 2 livros dela que já foram lançados aqui no Brasil, sendo que o Tudo Que Nunca Contei, se eu não me engano, foi lançado no ano passado, já tem vídeo pra ele aqui no canal, e o Pequenos Incêndios por Toda Parte foi lançado agora em maio desse ano e eu rapidamente li, e que bom que eu fiz isso, porque eu gostei demais desse livro. Eu não vou ficar falando aqui sobre Tudo Que Nunca Contei, porque, como eu falei, já tem vídeo aqui no canal e vocês podem assistir clicando aqui nos cards, mas eu só queria comentar que os 2 livros da Celeste Ng falam de dramas familiares e de representatividade oriental, e nem por isso eles são parecidos ou iguais, não. Os 2 têm um enredo muito envolvente e muito diferente, e os 2 falam desses assuntos que eu citei, mas de maneiras diferentes, o que prova uma versatilidade da autora dentro da gama de assuntos que ela gosta de abordar. Então eu acho que isso é um ponto muito positivo. Agora então vamos falar do livro propriamente dito, já avisando de antemão que esse é um daqueles livros que eu respiro fundo antes de começar a falar sobre ele, porque ele tem tanta coisa, tanta informação. Eu acho que o título dele faz sentido até se a gente pensar assim, porque são realmente pequenos incêndios por toda parte. Mas vamos tentar. Começando pelo contexto, a história se passa em Shaker Heights, que é um subúrbio dos Estados Unidos, que existe. A própria autora Celeste Ng já morou em Shaker Heights. E, enfim, nesse lugar tudo é planejado, assim, tudo é muito bem pensado, as casas têm a mesma cor, você tem dia certo pra cortar a sua grama, porque ela tem sempre que estar, né, no mesmo tamanho da dos vizinhos, o lixo só deve ser colocado atrás das casas pra nunca, né, estar à vista, as escolas são muito boas. Enfim, é aquele lugar cheio de pequenas regras com a intenção de manter uma ordem utópica, mas que na verdade a gente já sabe que tudo isso vem carregado de hipocrisia, né? Tem-se a pretensão de que ali naquele lugar só habitam famílias perfeitas, e uma dessas famílias que a gente vai conhecer é então a família Richardson, que é composta pela Helena, que é a mãe. Ela é um dos pilares ali da sociedade perfeita de Shaker Heights. O marido é um personagem relevante, eu não lembro do nome dele nem do que ele faz na história, então, enfim. E a gente tem também 4 filhos nessa família. A mais velha, que é uma menina popular e bonitona. O segundo, que é um galanzão. O terceiro, que é o Trip, que é um garoto divertido e amigo. E a quarta, que é a Izzy, que é a ovelha negra da família, revoltadinha, que não gosta dos padrões, que fica o tempo todo propondo faíscas políticas na família, falando de feminismo, de revolução, essas coisas que a gente conhece bem e que na primeira página do livro a gente já sabe que colocou fogo na própria casa da família. É importante falar que esse é um desses livros que começa pelo final dele. E outro fato sobre a escrita da Celeste Ng, que também é necessário comentar, é que ela transita muito bem pela temporalidade, como se ela não existisse, assim, tanto nesse livro como em Tudo Que Nunca Contei, ela muda o tempo da narrativa sem avisar, e mesmo assim a gente não se perde, é como se fosse um passeio. Então a personagem tá ali no tempo presente, em Shaker Heights, e de repente a gente tá, né, conhecendo ali o passado dela, e tudo bem, a gente entende. Ela tem um fluxo narrativo contínuo muito interessante, que não é de nenhuma forma impactado negativamente pelas indas e vindas temporais, né? Muito pelo contrário, eu acho que esse é um grande ponto positivo do livro. Mas enfim, deu uma viajada. A gente tem então essa família Richardson, que foi constituída mais ou menos da seguinte maneira. A Helena, né, que é a mãe, ela nasceu e cresceu em Shaker Heights, e ela se mudou dali quando foi fazer faculdade, como é um costume dos americanos, né? Eles se mudam de casa muito cedo pra fazer faculdade em outro lugar. Lá ela conheceu o namorado que viria a ser o marido dela, e ela tinha pretensões, né, de ter uma grande carreira jornalística, da qual ela acabou desistindo porque na verdade ela quis juntar as trouxinhas dela no fim da faculdade e voltar para Shaker Heights, onde ela atua como jornalista do jornal local. Vamos anotar 2 coisas sobre essa personagem. Ela é um dos pilares da sociedade local e ela é colunista do jornal, ou seja, ela é aquela pessoa que tá sempre metida em tudo, que sabe de tudo e que tem que dar opinião em tudo. Vamos guardar isso. Bem, além, né, dessa casa onde eles moram, a Helena tem uma outra casa que é um pouco menor e que fica não ali no núcleo central de Shaker Heights, mas ainda no subúrbio, por ali um pouco mais afastada de onde, né, tudo é extremamente perfeito. E essa casa
ela aluga, é um complemento de renda pra ela, então ela aluga pra várias famílias diferentes. E dessa vez, quando a nossa história no tempo presente começa, ela tá alugando a casa para uma mãe solteira e sua filha, a Mia e a Pearl, que são tudo o que não é padrão para uma família de Shaker Heights, né? Então as duas são super misteriosas, elas sempre viveram como nômades, se mudando, né, de cidade frequentemente, e elas vão parar ali em Shaker Heights. E a Mia fala pra Pearl que acha que já tá na hora de dar uma sentada, né, de parar em um lugar por um tempo, para que a filha possa estudar e fazer amigos, enfim, ter uma vida normal, que é uma vida com a qual a Pearl sonha e uma vida que a Izzy detesta, né? Essas duas personagens a gente tem aí como um contraponto. Temos essas duas famílias, tá traçado então um dos dois principais eixos da história e também, né, um dos dramas familiares retratados. A Pearl vai fazer amizade com o Trip, que é o terceiro filho da família Richardson, e com isso as famílias vão, né, entrar mais uma na vida da outra. Pra completar, a Helena Richardson vai propor pra Mia um emprego como se fosse assim, é uma mistura entre governanta e faxineira, pra ela complementar a renda dela. Ela é fotógrafa, mas ela faz, né, alguns bicos com outros trabalhos pra poder, enfim, pagar as contas, já que o trabalho dela é super artístico e ela só vende de vez em quando, enfim. E ela vai, então, pra dentro da casa dos Richardson trabalhar e vai ficar por dentro de tudo. E aí, enfim, coisas vão acontecer. Antes de partir pro outro eixo principal da história, eu acho que é interessante falar sobre essa questão da Pearl e da Izzy, porque elas acabam sendo muito um contraponto uma da outra, como eu falei. Porque a Izzy é a ovelha negra, a filha rebelde da família padrãozinho e certinha, que quer liberdade, que quer treta e que, enfim, quer trocar tudo que ela tem porque ela é rebelde. E, por sua vez, a Pearl é a menina que cresceu no meio da maluquice e que só queria saber como é que é ter uma vida estável numa família perfeitinha. Logo, a Pearl, que vai começar a frequentar a casa porque se torna amiga do Trip, vai se deslumbrar com esse modo de vida, vai querer passar mais tempo lá do que na própria casa, vai querer pertencer àquilo ali de qualquer jeito. E a Izzy, por sua vez, vai fazer amizade com a Mia e vai querer ficar mais na casa da Mia do que na sua própria casa. É como se as duas adolescentes, então, trocassem um pouco de lugar, porque uma quer descobrir como é a realidade da outra, enfim. Eu achei isso bastante interessante, porque é sempre aquela história de que a grama do vizinho é mais verde, né? Então uma quer o que a outra tem, mas tudo que você imagina sobre a vida do outro não é o que acontece de verdade, né? E elas são só duas adolescentes. E quando elas fazem isso, apesar do deslumbramento inicial, e mesmo que a autora não desenvolva muito essa parte, porque, enfim, tem milhões de outras coisas acontecendo, a gente já sabe que, eventualmente, elas vão cair um pouco do cavalo, porque, bem, a vida do outro não é, na verdade, mais verde do que a nossa e também tem os próprios problemas, enfim. Esse é o primeiro grande eixo da história. Mas a gente tem um segundo, que acaba, na minha opinião, sendo o eixo central, porque ao mesmo tempo que ele é independente, ele se mistura muito com esse núcleo que eu já narrei, que é o seguinte: um casal de amigos da família Richardson tentou por anos ter um filho, mas nenhuma das gravidezes chegou até o fim. Eles tiveram muitos problemas com isso e por fim resolveram adotar uma criança, e eles estão há algum tempo com uma bebezinha oriental e eles querem, né, a guarda definitiva dela. Só que de onde veio essa bebê? Bom, a mãe dela se chama Bibi, era uma mãe solteira, ela tava desesperada, sem dinheiro pra absolutamente nada. No momento de desespero, com a criança chorando de fome, ela não tinha nada pra dar, ela colocou a criança, o bebê, né, embrulhadinho na porta do corpo de bombeiros. No dia seguinte ela se arrependeu e foi buscar, mas a criança não estava mais lá. No tempo presente, a Bibi trabalha de garçonete no mesmo lugar onde a Mia faz bicos de vez em quando também. Então, bem, a Mia vai ficar amiga da Bibi e vai ter esse lado da história. Helena é melhor amiga de Linda e vai ter o outro lado da história. Então temos aí o outro grande drama familiar do livro, que vai juntar as quatro famílias, porque além da briga judicial que a gente vai acompanhar no livro pela guarda da bebezinha, a gente vai ter uma rivalidade que vai crescer aí entre a família da Mia e a família da Helena, porque elas estarão claramente em lados opostos dessa batalha. Oi, gente, tô aqui fazendo um rápido enxerto só porque na hora de editar eu vi que eu tinha esquecido de comentar uma coisa sobre essa rivalidade das duas que eu acho muito importante de ser dita, que é: a Helena justifica muito essa rivalidade que ela vai criar com a Mia
falando que é, né, uma vingança pela amiga dela, se apoiando nessa questão da Linda e do bebê. Mas pra mim não tem nada a ver com isso. Na verdade, é uma questão claramente pessoal, que é a Helena não suporta encarar a liberdade que a Mia tem dentro dela e que ela sabe que ela nunca vai alcançar, porque ela vive nessa bolha da família padrãozinho, e isso é tudo que ela quer e tudo que ela sempre quis alcançar. Então ela é daquele tipo de pessoa careta que julga qualquer forma de liberdade que o outro experimenta, porque, enfim, é meio dúbio, tipo, você quer ir pra lá, mas ao mesmo tempo você não quer, e você não quer que aquilo exista porque aquilo pode destruir o seu mundo, como se o seu mundo fosse muito frágil e você soubesse disso. Então, a questão da Helena pra com a Mia é muito mais psicológica e tem muito mais a ver com isso do que só o que ela quer demonstrar, né, do que só o que ela diz. Enfim, né, gente, pequenos incêndios por toda parte, tá formada a confusão, vai ter treta pra todo lado, o enredo é super envolvente, como eu já falei, e eu gosto muito da maneira com que a Celeste Ng consegue abordar assuntos sérios e fazer crítica social, mas mesmo assim apresentar uma história que é muito boa por si própria, sabe? A história não depende disso e nem é uma história que você olha pela superfície e fala assim, ah, mais uma chatice panfletária. Porque não é, sabe, de forma nenhuma. A Celeste, ela tem ascendência oriental, então ela gosta de abordar esse assunto porque ele faz parte da própria vivência dela. E eu gostei da forma com que ela abordou essa questão da representatividade nesse livro, porque ela escolheu falar de uma maneira mais leve, mas que ainda assim é muito importante. No outro livro, né, no Tudo Que Nunca Contei, a gente tem um lado mais sombrio do preconceito, um lado mais, por assim dizer, palpável. E aqui ela fala de um lado do preconceito racial que não é tão claro e que muita gente fala que é mimimi, que é a questão da representatividade. Na batalha judicial, o advogado da Bibi foca muito na questão de como que um casal branco pensa que vai conseguir educar, né, e criar uma criança oriental sem ter referência nenhuma do mundo de onde ela veio, né? E daí eles perguntam, vocês já viram desenhos com personagens orientais? Vocês já leram livros com personagens orientais? Vocês têm alguma ideia do que é esse mundo? E eles não tinham, e pra eles isso tudo era muito superficial, eram coisas nas quais, né, eles nem tinham pensado. Aí o advogado pergunta, por exemplo, vocês comprariam pra ela uma boneca oriental? O que vocês procurariam? E aí eles diriam, ah, a gente compraria uma Barbie oriental. E daí o advogado rebate dizendo que as Barbies étnicas são a composição perfeita do estereótipo de cada etnia. Nunca são um retrato real do que é aquilo, né? Então ele falou, ah, você vai então arranjar uma Barbie de cabelo preto, olho puxado e kimono, sendo que, né, a verdadeira rotina oriental, o verdadeiro mundo que essa menina conheceria não tem absolutamente nada a ver com isso. Então, assim, sabe, ela propõe a discussão dessas questões relacionadas ao preconceito de uma maneira tão importante quanto, mas muito menos óbvia das que a gente costuma ver abordadas por aí em outras obras. Eu realmente achei essa escolha dela perfeita. Eu confesso que quando eu soube que nesse outro livro dela a gente também teria discussão sobre preconceito contra orientais, eu fiquei com medo de ser mais do mesmo, mas eu tava muito errada e que bom, porque ela conseguiu propor esse assunto de uma maneira totalmente diferente e, repito, tão importante quanto. Outra coisa que, repito, ela abordou muito bem e, mais uma vez, de uma maneira diferente do que ela fez com o primeiro livro, foi falar de famílias. Foi falar do quanto a constituição familiar influencia nas pessoas, do quanto você leva dos seus pais, do quanto, às vezes, é pesado carregar um fardo que a família te impõe quando você só quer ser você mesmo, mas, da mesma forma, de como é pesado você ser um pai e uma mãe, de como isso é difícil e de como você tá querendo acertar. Tem um trecho que eu acho que explica muito bem tanto relações familiares desse livro quanto a do outro livro dela, que eu até anotei aqui, que diz o seguinte: para o pai ou uma mãe, um filho não é só uma pessoa, um filho é um lugar, tipo Nárnia, um vasto e eterno local onde o presente que se está vivendo, o passado de que se lembra e o futuro pelo qual se anseia se conectam. É possível ver isso sempre que você olha para o seu filho. Você vê sobrepostos em seu rosto o bebê que ele foi, a criança que virou e o adulto que ele se tornará. E tudo isso ao mesmo tempo, como que em uma imagem 3D. E daí quando a gente lê um trecho desses, a gente pensa muito nesse papel da
parentalidade também, porque a gente tende, né, a querer defender os filhos dos pais nessa questão de, mas esse pai não tá entendendo que essa criança é outra pessoa, e às vezes não é tão simples assim de entender, nada é preto no branco, porque pra um pai aquilo é muito mais que uma pessoa, aquilo é uma parte dele e ele quer passar pra aquela criança, pra aquela pessoa, tudo o que ele acha que é bom e não é por mal. Enfim, né, já deu pra ver que as obras dessa autora trazem inúmeras reflexões e dessas assim que não tem muito um final, né, dessas que fazem a gente ficar dando voltas na nossa cabeça e tentando tirar conclusões e... enfim, né, é meio que um poço sem fundo, que é o tipo de leitura que eu recomendo muito, que é essa que faz a gente sair do lugar comum e que ainda por cima tem uma ótima história pra contar. Então é isso, gente, acho que já deu pra perceber que eu fiquei muito animada com esse livro e com essa autora. Espero poder ler outras obras dela em breve, espero que ela escreva novas obras. Se eu não me engano, ela só tem mesmo essas duas que foram trazidas pro Brasil. E, enfim, um livro aí que eu recomendo demais, acho que ele funciona pra adolescente, pra jovens, pra adultos, enfim, é uma dessas histórias que eu acredito que funcione pra bastante gente. Se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo, vamos conversar sobre ele. Eu tenho certeza que eu não citei alguma coisa muito importante, porque ele é cheio de coisa. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, darem um joinha, curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!